Então, vamos tratar desse tema, o poder do dinheiro e a onipotência divina. E, para tanto, nós iremos fazer algo vamos dizer assim, a onipotência de nosso Pai Celestial. Por que que Jesus foi tão enfático em suas falas enquanto esteve entre nós sobre este assunto? Por exemplo, lá em Lucas, foi anotado por Lucas no capítulo 16, nós vamos ouvir Jesus dizendo: ninguém, ele disse absolutamente ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um, ou amará ao outro, ou se prenderá a um, ou desprezará ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aqui, Mamon representando as riquezas mundanas, as riquezas materiais, as riquezas que nós temos aqui na Terra, e obviamente Deus, a solicitude de tudo que existe. Então, nós vamos ouvir Jesus chamando a atenção para esse assunto de forma enfática também no encontro que ele teve com um jovem que o procurara para poder compreender melhor, atraído por sua excelsitude, compreender melhor o que era seguir Jesus. E esse jovem aproxima-se então de Jesus e vai dizer: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Então, o menino, ou o mancebo, o rapaz, ele estava buscando adquirir a vida eterna, ele estava buscando algo muito mais elevado do que a vida do corpo, a vida orgânica. E Jesus lhe responde: por que me chamas bom? Bom Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Foi o que Jesus disse: guarda os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta então o mancebo. E Jesus lhe dirá: o rapaz já conhecia, mas Jesus irá reforçar: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso estava na Torá, que o rapaz zelosamente seguia. Aí o rapaz responde para Jesus curiosamente: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Olha a pergunta que esse rapaz fez para Jesus. E Jesus, então, não perde a oportunidade de provocar aquilo que é de mais fundo na criatura, o apego. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, então, vida eterna requer perfeição. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vende os tesouros da terra e terá os tesouros no céu. Depois, vem e segue-me. Foi a resposta de Jesus. Mas, compreensivelmente, o jovem, ouvindo aquelas palavras, ficou tristonho, porque ele tinha grandes riquezas e dar aos pobres, vender e dar aos pobres, não passava pela cabeça dele, provavelmente. E Jesus disse então a seus discípulos: digo em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Porque o rapaz foi-se de cabeça baixa e não prosseguiu o diálogo com Jesus. Amélia Rodrigues irá contar que esse rapaz depois participa de uma corrida de bigas e desencarna, quase naquela mesma semana em que ele travou aquele contato com Jesus. Ou seja, ele não doou os seus bens de forma espontânea, acabou doando os seus bens de forma compulsória, porque a desencarnação impôs. Mas Jesus irá continuar dizendo: ainda uma vez eu vos digo, e vai dizer isso enfaticamente: é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entra nos céus. Ou seja, Jesus coloca-se muito enfático. Camelo aqui tem o significado de uma corda grossa, que obviamente não passa dentro de uma agulha, né? Isso é uma situação que você precisa considerar, que você precisa lembrar que é uma dificuldade para quem está vivendo a vida do espírito.
Então, vamos analisar essas formas que Jesus coloca tão enfaticamente. Por que é tão difícil quem é rico entrar no reino dos céus? Aí, outro momento, Jesus fala de uma riqueza temporária e Jesus fala de uma riqueza para Deus de novo. Num outro momento, quando dois irmãos que o pai tinha falecido estavam em demanda com relação à sua herança, e um deles pediu que Jesus orientasse o irmão para que ele fizesse a divisão da herança de forma adequada. E Jesus, obviamente, não se coloca na condição de juiz, mas aproveita a situação para dizer para os dois e para nós outros aqui: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a vida não está vinculada com o que você tem aqui na Terra. E ele conta uma pequena história, uma historieta, em que essa história é muito, muito forte. Nós resolvemos trazê-la aqui para nós, fazemos a introdução dessa conversa que estamos tendo hoje. Conta Jesus que tinha um homem muito rico, e que as terras dele tinham produzido com muita abundância naquele determinado ano. E esse homem, dizia Jesus, pensava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde colocar os meus frutos. E aí, refletindo consigo mesmo, ele disse: já sei, vou demolir os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali eu recolherei todas as minhas colheitas, todas as minhas riquezas, todos os meus bens. E aí então direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e goza. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem serás? E é assim, disse Jesus, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. De novo, Jesus coloca nessa história enfaticamente que a riqueza da terra não é a riqueza do céu. Mas ele vai dizer em outro momento, e nós vamos nos utilizar disso também para a nossa construção de entendimento, sobre coração e tesouro. Ele vai dizer assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então vejamos que interessante, que de novo ele está associando tesouro a sentimento, e sentimento na sua maior plenitude chama-se amor. E a pergunta que nós fazemos diante de tantas e enfáticas falas de Jesus enquanto esteve entre nós: como nós vamos compreender essa riqueza material e essa riqueza espiritual? Quer dizer, então, que eu tenho que vender tudo e dar aos pobres? E eu tenho que viver como mendigo? É isso que Jesus está dizendo? Será que eu não posso ter os recursos materiais para me suprir, para ter os meus necessários movimentos aqui nessa vida encarnada? Seguramente não é isso. E é por isso que a doutrina espírita veio enfaticamente nos trazer respostas concisas. E é isso que nós vamos examinar. Porque Jesus não falou só essas falas. Nós tomamos algumas aqui como referências, porque elas são muito fortes e diretas. Mas existem inúmeras outras no seu evangelho que nós poderíamos elencar aqui e passaríamos praticamente toda a palestra fazendo isso. Mas nós vamos examinar, com essas que nós temos em mão, vamos examinar o que significa o que Jesus está querendo nos dizer. Tem um espírito no livro dos Espíritos, chama-se Pascal. E ele irá dizer, lá no capítulo 16, no seu item 9, que o homem só possui em plena propriedade, olha só como é forte isso, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que você pode levar desse mundo é aquele tesouro que Jesus falou, que a traça não corrói, que o ladrão não mina nem rouba. Isso é o que você pode levar, são os seus tesouros morais, os seus tesouros intelectuais. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Em outras palavras, você é usufrutuário do que você encontra e conquista durante o seu trabalho e seu esforço, mas você vai gozar e utilizar isso enquanto você estiver aqui. Uma vez que você partiu, você larga tudo aqui como você assim encontrou. Aí você pergunta: o que é então que o homem possui?
E a resposta do nosso querido Pascal é: nada do que é do uso do corpo. Tudo que é do uso do corpo, minhas amigas e meus amigos, você não é seu, não é propriedade sua, nem o próprio corpo é sua propriedade. Porque se Deus o pedir, você tem que largá-lo aqui. A alma vai, mas o corpo fica. Tudo que é do uso da alma, sim, é o que você possui. A sua inteligência, os seus conhecimentos, as qualidades morais. Em uma palavra, os seus tesouros espirituais, os seus tesouros que a traça não corrói, os seus tesouros que têm valor no céu, mas não necessariamente só na terra. Então, diz Pascal que depende de nós sermos mais ricos ao partir do que ao chegar. Quando nós chegamos com esses tesouros, a inteligência, a moral, num determinado patamar. Quando nós partirmos, nós vamos ter a chance de voltar mais ricos do que estávamos quando chegamos. Mas nós precisamos fazer o esforço, porque essa é a condição que o Pai nos permite quando encarnamos, que façamos esforços para nos melhorarmos. E assim, então, seremos mais ricos do que quando chegamos. E aí isso vai definir a nossa posição futura, se fizermos esse esforço ou não. Se nos apegarmos aos bens materiais, nós ficaremos tão pobres quanto como chegamos, porque não estaremos elevando os nossos bens, que são os bens morais, os bens intelectuais. Os bens da terra, dirá outro espírito, o espírito M protetor, neste mesmo capítulo, ele diz que os bens da terra pertencem a Deus. Nós não temos dúvida disso. Que os distribui ao seu grado, de maneira como Deus assim entende. Não sendo o homem, senão, como já dissemos, usufrutuário, aquele que faz uso, o administrador, que tem que prestar conta do uso do que faz, desses recursos que o Pai concede. Esse administrador mais ou menos íntegro, porque a gente conhece a parábola do mordomo infiel e nós sabemos que nós não fazemos um uso muito bem dos recursos que recebemos. Se nós somos apenas aqueles que usufruímos desse bem, aí nós perguntamos sobre a distribuição da riqueza. A distribuição da riqueza é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida presente. Ou seja, quando a gente olha para o mundo, tem gente rico demais, financeiramente falando, em termos materiais, e tem gente pobre demais. Se você pegar os bilionários que nós temos no mundo, nessa pandemia, por exemplo, quem era rico ficou mais rico ainda, nós observamos recentemente numa pesquisa que saiu, e o quem era pobre ficou mais pobre ainda. E você olha assim, meu Deus, mas por que essa injustiça aparente, quando a gente olha com o olho reduzido, olhando só uma encarnação, só a vida atual, como disseram os espíritos? Se nós olharmos num horizonte mais alargado, de várias encarnações, esta distribuição é justa, completamente justa. Na questão 925 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante. Por que favorece Deus com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-las merecido? Ou seja, a pessoa é ricaça e é uma pessoa avara, é uma pessoa que não ajuda ninguém. Parece um absurdo Deus ter permitido que ela seja tão rica e que ela não auxilie ninguém. Por exemplo, pegando um caso de exemplo. Isso parece, disseram eles, como falamos antes, que é injusto, que é um favor a esse homem aos olhos daqueles que veem apenas o presente, mas não o é para aqueles que enxergam o futuro. E aí Kardec insiste numa outra pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros concedeu a miséria? E aí a resposta que nós precisamos compreender, e a doutrina espírita é quem nos faculta essa resposta. Não encontraremos essa resposta em outro lugar tão lucidamente como aqui. A resposta dos espíritos foi clara: para experimentá-los. Você está no mundo para experimentar, ser experimentado, para poder crescer. Cada um de nós está aqui para evoluir e para experimentá-lo de modos diferentes. Nós precisamos aprender o comportar enquanto rico e o comportar enquanto pobre. Nós precisamos aprender todas as situações da vida para dominá-las todas. E todos nós escolhemos essas provas antes de chegarmos aqui na Terra. Lá no plano espiritual, a gente sabe o que convém para o espírito. Quando chega aqui é que a gente costuma transviar, porque o arrasto da matéria, o arrasto do bem-estar material, costuma fazer com que a gente sucumba com frequência. E é por isso que a prova nada mais é do que uma prova pedida pelo próprio espírito, que ele tem consciência lúcida quando está do lado de lá.
Mas como é prova, quando chega aqui, ele tem, como aluno que vai fazer a prova, não pode fazer consulta, ele tem que se provar que realmente domina o dinheiro ou domina a pobreza. Aí, Kardec tem uma outra pergunta interessante para as nossas reflexões. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Ou seja, hoje a distribuição está assim, mas será que um dia vamos conseguir ter uma distribuição de riqueza que todos sejam beneficiados por igual? Seria mais ou menos esta a resposta. Aliás, esta foi uma busca muito justa que fizeram os socialistas, os comunistas no início. Mas como eles tinham a visão somente do presente, a busca deles torna-se incompleta, torna-se impraticável. Tanto é que os sistemas não se sustentam a longo prazo. Por quê? Porque é uma lógica atrás disso, que é a lógica da distribuição ao longo das diversas encarnações. Então, os espíritos responderam textualmente: não, não é possível fazer essa distribuição. Por quê? Porque a diversidade das faculdades, dos caracteres, das aptidões das pessoas faz com que isso seja impossível. Em outras palavras, as pessoas não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativas ou laboriosas, trabalhadoras para adquirir as coisas. Do mesmo jeito que as pessoas não são sóbrias e previdentes para conservar. Tem várias pessoas que você vê que têm uma conduta e outras têm outras. Então, se você considerar que você distribua, você vai ver que logo, logo, quem tem essa previdência, quem tem essa inteligência, quem tem esse movimento de trabalhar, vai conseguir adquirir mais, mas quem não tem vai ter dificuldade. Por isso, se a riqueza fosse repartida, vamos por uma hipótese, por igualdade, nós teríamos logo, logo o equilíbrio retomado. Por quê? Porque as aptidões de cada um definirão. Isso é muito fácil de compreender. Quem tem a condição de ganhar, ganha mais. Por isso tem aquela parada do talento. A quem mais dá, mais tem, mais recebe ainda. Então, aquele que tinha 10 talentos recebeu mais. Então, é assim que funciona também com relação às aptidões. Quanto mais você adquire aptidões, mais você tem condição de adquirir. E aí, Kardec faz uma pergunta interessante para as nossas reflexões. Qual das duas provas é mais difícil, mais terrível para o homem? A da desgraça, ou seja, da pobreza, ou a da riqueza? E a resposta, filosoficamente falando, ela é assim: tanto uma quanto a outra têm os seus níveis de dificuldades. A miséria provoca a queixa contra a providência e a riqueza incita a pessoa a todos os excessos. A pobreza, portanto, é para os que a sofrem uma prova de paciência e de resignação, enquanto a riqueza é para aqueles outros que passam por ela uma prova de caridade e abnegação. Veja como é importante perceber isso. Se estamos no movimento de ter muito dinheiro, conseguimos regimentar muito dinheiro com os nossos esforços, com as nossas inteligências, com as nossas previdências, nós vamos lembrar que nós temos compromisso com a caridade e a abnegação. Se a prova é a da dificuldade financeira, nós temos que provar que temos paciência para suportá-las e resignação para aceitar o que não damos conta de mudar. Kardec diz assim, nos seus comentários, a questão 816. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Por quê? Porque quanto mais rico e poderoso for esse homem, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Quanto mais poder na mão, quanto mais dinheiro na mão, mais ele tem poderes para poder fazer o que bem entende. Deus experimenta o pobre pela resignação e experimenta o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria. Olha como é perigoso ser rico, até porque que Jesus, tão enfático, falou sobre isso, e nos afastam da perfeição material. É uma tentação cruel, amigas e amigos. Esse dinheiro em abundância incita certas características primitivas que nós carregamos em nós ainda. Foi por isso que Jesus disse: em verdade eu vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, é muito difícil a pessoa vencer a prova, como aquele mancebo. Quem já tem a riqueza dificilmente abre mão dela de maneira total, como foi sugerida por Jesus naquela conversa. A riqueza, portanto, é a prova mais perigosa do que a miséria, porque a miséria você pode até se rebelar contra Deus, mas no mundo de expiações e provas que nós vivemos,
ela é mais difícil de você alterá-la, enquanto que a riqueza te leva a mais tentações. Por isso, por incrível que pareça, alguém que possa estar me ouvindo e falar assim, esse homem é louco. Às vezes é melhor você ser muito mais pobre do que você ser muito mais rico se você não sabe lidar com a riqueza conforme a orientação que foi dada aqui. Do fato, agora Kardec alerta, do fato da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que torne impossível essa jornada e não possa vir a ser um meio de salvação para o que se dela se servir, como certos venenos podem restituir a saúde se tiverem sido utilizados com discernimento e na dosagem certa. Então, o dinheiro, Kardec usou uma comparação interessante com o veneno. Ele pode ser aquilo que te mata, entre aspas, espiritualmente. Por quê? Porque você se perde, entrou pela porta larga, pela porta da perdição e acaba tendo uma vida complicada no plano espiritual. Por isso, a riqueza é, na verdade, um meio de experimentar o homem moralmente. É uma prova de moral muito forte que nós recebemos quando passamos por ela. Mas todos nós, não temos dúvida, cada um de nós temos que possuir a riqueza para exercitar em nós e para sabermos utilizar e demonstrar o uso que nós fazemos dela. Se ainda não possuímos nessa encarnação, podemos ter possuído em outras ou possuiremos em novas encarnações. Mas todos nós temos que passar pelas duas provas, a da extrema pobreza e da extrema riqueza, até sabermos dominar-nos diante das duas provas, que ambas são difíceis. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando estava com Jesus, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e se causei dano a alguém, seja o que for, indenizo com 4 tantos. Olha só, espontaneamente, sem que Jesus o concitasse a tal, ele se propôs a dar parte da sua riqueza, porque ele percebeu naquele encontro com Jesus que a riqueza era meio e não fim, que ele não deveria se prender à riqueza. Então ele tomou a decisão e chegou Jesus a dizer: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então Zaqueu se encontrava perdido na riqueza, no dinheiro absolutamente abundante que ele tinha, enquanto os seus companheiros de jornada, muitas vezes, passavam por dificuldades extremas. Kardec faz uma outra pergunta interessante, gente. Ter dinheiro é uma responsabilidade tremenda. Por quê? Porque há pessoas desinteressadas, têm dinheiro, mas não têm discernimento, que prodigalizam, ou seja, gastam sem nenhuma preocupação, sem nenhuma medição de consequência, os seus haveres e vão ter um emprego que nem sempre vai dar resultado adequado. Essa pessoa, então, ela não faz o uso adequado do dinheiro. E Kardec pergunta: tem algum merecimento essas pessoas? E aí os espíritos respondem de maneira interessante: tem o dos interesses, realmente ele não está pegado ao dinheiro, isso já é um mérito para ele. Porém, não tem o do bem que poderiam fazer, porque ele está na mão dele uma ferramenta muito importante que ele poderia se utilizar para ajudar a comunidade na qual ele está inserido. O desinteresse é sim uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida, ou seja, dar de qualquer jeito, sem medir, sem verificar se vai dar resultados, constitui sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Portanto, a riqueza, assim como não é dada para uns para ser guardada num cofre forte, também não é dada para outros para ser dispersada ao vento, sem nenhum proveito. Então, cuidado, gente. Não é agora que eu vou sair dando meu dinheiro para qualquer um sem fazer análise. Vamos imaginar que eu tenho muito dinheiro, não é o caso, mas vamos imaginar que fosse que eu pudesse escolher, por exemplo, um projeto em que eu ajudasse a comunidade. Então eu faço um projeto, elaboro um projeto e vejo como esse projeto poderá ajudar as pessoas a também se enriquecerem, a também ter os seus próprios recursos com o seu trabalho laborioso, desenvolvendo a sua inteligência. Isso sim é uma aplicação do dinheiro adequadamente. Por isso, o dinheiro representa um depósito de uns e que outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram com esse recurso, e por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, ao invés de usar o dinheiro para quem estava precisando, ele deu para quem não estava precisando. E ele vai ter que responder por isso. Então, não basta, minhas amigas e meus amigos, ser desinteressado. É preciso ser cauteloso, é preciso ser lógico, racional, é preciso fazer contas, saber quem precisa realmente
para ajudar, porque o recurso de uma forma ou de outra é finito, ele acaba. Então, assim, quando Jesus disse ao moço que o perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, e Jesus lhe respondeu: desfaça dos seus bens, todos eles, e segue-me. Não pretendeu Jesus, é claro, dizer para ele para vender tudo aos pobres simplesmente de qualquer jeito. Na verdade, ele pretendeu dizer: olha, meu filho, pega esse dinheiro, distribua para aqueles que estão precisando, ajude quem está sofrendo, seque lágrimas, crie escolas, estude, coloque indústrias, trabalhe, crie empregos. Meu filho, provoque para o seu dinheiro o bem para o seu próximo. É isso que Jesus estava dizendo para ele. E quando você fizer isso, venha e segue-me. E seguir não significa ir atrás de Jesus fisicamente, seguir o seu mandamento, seguir o seu ensinamento, seguir a sua luz. E é isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem. Então, atenção, gente, não podemos ler na letra que mata. Precisamos tirar o espírito da letra. Vender e dar tudo aos pobres aqui é uma simbologia, não é uma loucura que alguém possa fazer. Vou dar agora de qualquer jeito para os pobres vão usar de qualquer jeito. Não, não. Eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer um trabalho de lógica, de raciocínio, vou chamar quem possa me ajudar nesse caso e vou distribuir o dinheiro de maneira que ele possa proporcionar melhoria para aquelas pessoas que dele se beneficiarão. E essas pessoas possam crescer por si mesmas e um dia também possam fazer o mesmo para outras pessoas, porque ela também será objeto de interesse no futuro de Deus para servir ao seu próximo. Então, o que Jesus propunha, na verdade, para aquele rapaz, era uma prova decisiva, uma prova difícil, que provavelmente a maior parte de nós aqui na Terra não passaria também, destinada a pôr em nu, ou seja, colocar em aberto o fundo do seu pensamento. Ele diz que cumpria todos os mandamentos, mas espera lá, não cumpria todos, porque amar a teu próximo como a ti mesmo, ele não estava fazendo exatamente. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, e muita gente passa assim, viu? Quando chega no plano espiritual, aquela honestidade que o mundo reconhecia, o plano espiritual não reconhece. E não causar dano a ninguém. Ele podia até não causar dano a ninguém, não maldizer ao próximo, não ser vão, nem orgulhoso. Ele podia honrar seu pai, sua mãe, mas não tinha esse rapaz, como não temos muitos de nós, a verdadeira caridade. Porque a virtude dele, gente, não chegava a tal abnegação. Ele, na verdade, foi aquele que não passou pela prova. Por isso que Amélia Rodrigues, naquele livro, irá dizer que mais tarde ele reencarnará no século XV e virá aqui no Brasil ajudar os índios que estavam sendo, naquela época, vamos dizer assim, objeto de maldades pelos colonizadores. E ele faz um trabalho e ele abandona toda a riqueza que ele tinha na Espanha e vem aqui, 15 séculos depois, cumprir aquele convite que Jesus houvera feito para ele. Por isso, fora da caridade não há salvação, ainda não era a regra de viver dele à época de Jesus. Então, podemos perguntar, se temos posses, qual é o melhor emprego que eu posso dar para a riqueza? Essa é uma pergunta interessante, porque você não sabe o que faz, às vezes, com o recurso guardado dentro de um banco. Ah, eu tenho que me prevenir, Max, porque eu tenho, claro, ninguém aqui é insensato, ninguém está falando para que você não previna. Sim, temos que ter os recursos básicos para a nossa sobrevivência e dos nossos, mas todo mundo sabe quando os recursos excedem essa necessidade. E aí, o que fazer desses recursos que excedem? Então, a resposta que um espírito chamado Fénelon deu: amai-vos uns aos outros. Eis a solução do seu problema, meu filho. Se você tem riqueza, você quer dar um emprego para ela, o melhor emprego está nessa frase. Amai-vos uns aos outros, que Jesus tinha falado para aquele jovem. Essas palavras, amai-vos uns aos outros, guardam o segredo, disse Fénelon, o segredo do bom emprego das riquezas. Então, amigas e amigos, se temos recursos que passam das nossas necessidades, o emprego é esse, o de amor ao próximo. E quando nós amamos ao próximo, o dinheiro é meio de ajudar esse próximo a quem nos afinizamos. Por isso, queridas amigas e queridos amigos, nesse breve exame que nós fizemos, fica evidente que passar por uma situação de riqueza ou por uma situação de pobreza é prova, apenas isso.
Nós vamos ter que aprender a viver nas duas. Como Paulo disse, já vivi na situação superior, já vivi na situação inferior, mas aprendi a viver nas duas. Nós também teremos que aprender a viver nas duas. Desprendidos quando tivermos a riqueza, não estarmos apegados a ela. Resignados, pacientes e laboriosos quando estivermos à prova da pobreza. Porque nós podemos ter nascido na pobreza, mas permanecer na pobreza corre por nossa conta, porque nós temos a maneira de trabalhar, o recurso laborioso de cada dia que o Pai nos proporciona. Isso é uma bênção, porque ninguém tem que ficar nessa mesma situação para sempre. Salvo, é claro, se é um processo de lei de causa e efeito pelo qual ele tem que passar. Mas tirando essas exceções, todos nós podemos mudar a prova a que fomos, aqueles que escolhemos. Agora o problema, pessoal, que eu gostaria que a gente refletisse aqui um pouquinho. Isso Jesus tem falado há muito tempo. Jesus tem falado desde quase pouco mais de 2000 anos, por volta disso. Nós temos ouvido isso em várias escolas religiosas, nas outras encarnações. Isso não é novo para nós, não. Todas essas falas de Jesus, elas de alguma forma, quando nós ouvimos agora nesta encarnação, elas ressoam dentro de nós e a gente tem aquela vaga sentimento assim de que já ouvimos isso, que aquilo não é novo. Isso é uma verdadeira situação que nós temos teimado ao longo de muitas encarnações. Temos feito provas e temos sucumbido. E Jesus disse assim, quando ele terminava o cântico do Sermão das Montanhas. No Sermão da Montanha ele disse assim, logo no final: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Simbologias, fundada sobre a rocha, fundada sobre a essência divina, sobre a essência espiritual. E a pergunta que nós vamos nos fazer, nós ouvimos essas palavras inúmeras vezes nas nossas diversas romagens. A pergunta é, temos sido pessoas prudentes? Temos sido criaturas prudentes? Temos colocado essas palavras em prática? Temos, nos momentos decisivos das grandes provas, nos lembrado delas e colocado essas palavras como a base de nossas decisões? São perguntas para a intimidade de cada um de nós, para cada um de nós respondermos na intimidade dos nossos corações. Porque Jesus disse assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Por isso, nas riquezas nós injustas não fomos fiéis, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Se no alheio nós não fomos fiéis, recebemos tudo quando nascemos, quem nos dará o que verdadeiramente é nosso? Essa é a pergunta, minhas irmãs. Será que nós temos sido fiéis à vontade do nosso Pai? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, diz a nossa prece dominical. A vontade do Pai é aquela que nos amemos uns aos outros, como seu Filho unigênito nos amou e viveu entre nós, nos mostrando como fazer. Será que estamos sendo justos? Será que estamos sendo fiel, cada um de nós, a Deus? Será? Esta é uma pergunta para nossas reflexões íntimas. Mas Jesus adverte ainda no término daquele dia inolvidável do Sermão da Montanha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, como aquele louco da historieta que ele contou, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. A casa aqui, simbolicamente, é a nossa casa espiritual. É o nosso templo íntimo, é o nosso coração, é o nosso espírito. Portanto, a queda, quando a gente se refere, é o sofrimento, é a dor,
é um movimento de muitas e muitas reencarnações em que temos que passar por dificuldades desnecessárias se tivéssemos edificado a casa sobre o que é rochoso, sobre o que é sólido. E o que é sólido e o que é rochoso é o que vem de Deus e não o que vem de Mamon. Nós não podemos servir aos dois, porque haveremos de amar a um e odiar ao outro, como nos disse Jesus. É preciso que aprendamos a amar a Deus e servir-nos dos recursos que Ele nos dá, fazendo o uso adequado que esses recursos nos pedem. Emmanuel chega a nos dizer no Caminho da Luz, do seu livro, sua palavra profunda, a palavra de Jesus, já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Ainda não nos redimimos para com Deus porque a iniquidade, a maldade, ainda impera sobre nossos atos. E o mal, vamos nos lembrar, é tudo que é ausência do bem. O mal é tudo que é contra a vontade de Deus. O bem é tudo que faz a vontade de Deus. Então, não estar com Deus é estar no bem. Não estar com Deus é estar no mal. E isto é o nosso problema. Quanto de nosso tempo temos estado com Deus? Quanto de nosso tempo temos estado com o nosso chamado Mamon? Até quando permaneceremos anestesiados pelas ilusões da matéria? Nós que já sabemos disso, somos mais responsáveis, porque não poderemos dizer do lado de lá, quando chegarmos para fazermos a nossa análise do que fizemos do lado de cá. Eu não sabia. Não, nós sabemos muito claramente. Eu posso dizer, eu não dei conta, eu me esforcei, eu caí, mas eu vou conseguir em determinado momento. Isso é outra situação, porque, na verdade, se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para cumprir a vontade do Pai. E é por isso que nós encerramos querendo dizer com Jesus aquilo que ele disse para aquele jovem, sempre com aquele entendimento do uso inteligente dos recursos que chegam em nossas mãos. Amigas e amigos, se queremos ser perfeitos, vamos, vendemos tudo o que temos, vamos dar aos pobres e teremos um tesouro no céu. Depois, vamos seguir Jesus. Esse é o convite. Nós precisamos começar utilizar os nossos recursos para fins enobrecedores e não para fins apenas para satisfazer os nossos caprichos. Isso não quer dizer que eu não tenha que satisfazer as minhas necessidades, mas eu não posso, ou pelo menos não devo, ter excessos. É disso que Jesus nos ensina. Privemo-nos do excesso. Por isso que entrar pela porta estreita que conduz à vida dá muito trabalho. Por isso que entrar pela porta larga que conduz à perdição é muito fácil. Mas nós outros, aqueles que conhecemos Jesus, que sabemos que o convite que ele tem feito há 2000 anos impera no ar e ele está esperando-nos que nos aceitemos, ele, Mestre Jesus, é o nosso guia. Vamos nos esforçar para cumprir a vontade dele. Ele não tinha um lugar onde reencostar a cabeça, não tinha absolutamente nada, nada que não fosse o seu império íntimo, que fosse o teu tesouro que a traça não corrói. Refletemos sobre isso, porque a vida de cada um de nós não consiste no que temos, mas no que levaremos para o lado de lá. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção de vocês. Muita